Ao canal Água Viva, estamos aqui para mais um vídeo. Bem, hoje a gente fecha a trilogia Espírito versus Físico. A minha falta de tempo, né, e muitos assuntos para falar, mas finalmente muita gente pedindo, muita gente através do e-mail pedindo para poder colocar esse último vídeo da trilogia do Espírito versus Físico, que foi um grande sucesso aí no YouTube. Eu considero sucesso pelo tipo de assunto que a gente fala, que não interessa a muita gente. Então eu considero sim sucesso os vídeos de Espírito versus Físico. E essa é a terceira parte, né, dessa trilogia que vai finalizar aí esse grande trabalho, né, que foi feito com muita dificuldade, com muito ardor, mas que agora a gente vai completar ele agora. Bem, esse é o Espírito. Nós tivemos o Espírito versus Físico parte 1, o Templo. Espírito versus Físico parte 2, que foi práticas religiosas. E agora Espírito versus Físico parte 3, no qual ele é científico. No qual eu vou tentar trazer, né, essa analogia entre as escrituras e as coisas científicas. Inclusive, é claro, fazendo essa analogia entre espiritual e o que é físico, né? Muita gente me pergunta sobre isso e eu tento responder assim, mas é um assunto meio complicado, muito complexo. Muita gente não entende porque é complicado, mas eu vou tentar explicar da melhor maneira possível para que todos possam compreender. Bem, o mundo espiritual, né, o mundo físico, o que seria isso, né? Através do nosso olhar, porque a ciência humana ela é muito limitada devido à capacidade cerebral do ser humano. A nossa capacidade cerebral ela é muito limitada, não pelo cérebro ser limitado. O cérebro tem uma infinidade de coisas, mas a nossa capacidade de discernir, de interpretar as coisas que é limitada demais. A gente usa muito pouco do nosso cérebro, então fica muito difícil a gente... Por isso que Paulo disse certa vez, Paulo disse assim, que a sabedoria do homem, isto é, a sabedoria e ciência humana, ela é loucura diante da do Criador, né? Então, eu fico imaginando como tem o ser humano, tem seres humanos que têm a petulância, né, de se achar o centro, e não, assim, eu não julgo ninguém. Quem quiser acreditar em uma coisa, acredita, quem não quiser. Mas eu acho muito difícil tudo isso não ter sido criado por um ser superior. Tudo isso que nós vemos, que nós vivemos aqui, nós mesmos. Por que eu acho difícil isso? Eu acho muito difícil. Porque eu queria saber, em toda a história, o que o homem criou. O que o homem criou com suas próprias mãos. Ele não criou nada. Na história da humanidade, o homem nunca foi capaz de criar nada pelas suas próprias mãos. O homem apenas tem a capacidade de transformar o que já existe. Então o homem nunca teve essa capacidade de criar alguma coisa, somente transforma o que nós vemos aí que já estava pronto, né? E quem fez isso? Eu vejo os céticos, os ateus dizendo, né, que eles não... Alguns me perguntam, você nunca viu Deus? Você nunca viu, né, o Pai, o Criador? Eu não gosto de usar o termo Deus, porque quem me conhece sabe que eu falo muito de etimologia, então eu gosto de definir. Eu uso o Criador. Então, você nunca viu o Criador, como é que você pode acreditar nele? Então, uma das sombras que o Criador deixou para nós, para a gente poder... Porque ele deixou muitas sombras na criação dele. Então, uma coisa que ele deixou como sombra dele próprio, são várias coisas que ele deixou como sombra, mas uma das coisas que eu acho interessantíssimo, que é o ar. O ar é mais ou menos isso. Aí eu respondo para o cético, você vê o ar? Mas ele existe, não existe? Você sente quando ele está em movimento, você respira ele. Então o ar é uma sombra do Criador, é uma criação dele, claro, uma obra dele que ele deixou como sombra para ele próprio, porque é algo que não podemos ver, mas que podemos sentir, e que nos dá vida. Tanto que lá está, ele formou o homem e soprou
no seu pulmão o fôlego de vida. Está lá no relato da criação lá. Então esse sopro, né, esse ar que nos dá vida, que oxigena o cérebro e que faz todo o corpo humano funcionar. Porque o corpo humano, ele através do ar, né, que sobe para o cérebro, esse oxigênio, ele oxigena e manda para os órgãos, para o sangue, para tudo. E faz as células funcionar, o metabolismo humano funcionar. O ar é primordial para que possamos sobreviver. Tanto que quando tira o ar do ser humano, quando ele morre, as células começam a se apodrecer e ele vai entrando num estado de decomposição terrível e chega ao fim, realmente. Então a gente não consegue viver sem esse ar. E por isso que o ar é a representação do Criador, porque ele é uma coisa que não podemos ver, só podemos sentir, e é uma coisa que nos dá vida. É primordial para a nossa existência. Então é uma das coisas que o Criador deixou como sombra dele próprio. Então só que as pessoas que não têm olhos espirituais não conseguem enxergar isso, né? Os céticos, os ateus, eles não conseguem compreender essas coisas. E não estou falando só de céticos e ateus, me perdoa para não dizer que eu estou pegando um público em si, mas muitos, inclusive, que têm religião, inclusive, não conseguem enxergar as coisas espirituais, como eu já falei em outros vídeos. São poucos, como eu falei no vídeo A Porta, poucos são os que encontram essa porta, essa relação entre o físico e o espiritual. São poucos. Então, como o ar, o Criador é como o ar, é algo que não podemos ver, mas podemos sentir. Então é mais ou menos isso no sentido espiritual. Ele deixou o ar como sombra e deixou outras coisas, mas que eu vou falar mais para frente. Bem, e aí eu pergunto para ele também, para as pessoas, né, que duvidam da existência da criação, do Criador, eu procuro perguntar para eles, e o que a gente vê? E o que a gente vê aqui ao nosso redor, isso é real? Como vamos saber se é real ou não? Bem, para aqueles que assistiram aquele filme Matrix, né, ele aborda um tema muito interessante sobre essa realidade virtual. O filme aborda que a nossa vida aqui, ela é virtual, ela não é real. Que tudo que a gente sente, os gostos, os sentidos, eles não são reais. Eles são tudo virtuais, porque as máquinas, segundo o filme, não segundo a minha crença, tá? Não é a minha crença, é o filme. Eu apenas estou pegando isso para corroborar com o assunto que eu estou querendo dizer. Não que eu acredite nisso. Então, como as máquinas tinham tomado conta do mundo e fizeram humanos escravos, então eles botavam os seres humanos através desse mundo virtual, né? Que através do córtex cerebral, né? Que o ser humano vivia em bolhas, presos, aprisionados e ligados, né, a fios assim no córtex, aqui exatamente aqui na parte de trás do cérebro. E aí as pessoas eram dominadas através disso aí. E poucos são os que conseguiam se libertar desse mundo, dessa Matrix. E trazendo para o lado aqui agora real, né? Isso é mais ou menos, na minha opinião, o que acontece conosco, né? Que a gente está preso nessa realidade física, né? Que não deixa de ser uma realidade virtual. Não no sentido cibernético, no sentido, né, dos computadores atuais, da tecnologia que é humana. Mas no sentido, eu vou dar um exemplo. Como que eu sei que o objeto que eu estou vendo aqui, essa caneta, como que eu sei que essa caneta é verde? Né? Primeiro, claro, porque através de um código, se alguém, né, colocou o nome de verde, mas não é essa questão que eu estou querendo discutir, que muita gente vai pensar isso. Eu estou querendo dizer que essa caneta só é verde porque a luz refletida nela causa a ilusão, né? Causa a ilusão que entra na minha córnea, né? Através da córnea e de outras partes, né, do nosso globo ocular. E aí envia essa mensagem invertida para a retina. É todo um trabalho, é um milagre maravilhoso, o milagre da visão, né? Que manda essa imagem invertida para a retina, que aí ela passa para outra, e vai passando de um para outro essa informação, e até chegar ao nosso córtex cerebral, que vai interpretar a cor, o tamanho, tudo dessa imagem. Então, é um milagre da visão. Então não deixa de ser algo chamado de ótica, né?
esse sentido físico das coisas, a gente olhar algo que ele é verde, eu estou vendo que ele é verde, mas por quê? A luz refletida nele através de um processo, né, de todo um processo da minha córnea, da cristalina, que vai até a retina de forma invertida. Estava lendo mais ou menos sobre isso, e aí ele manda essa mensagem para o córtex, que o córtex cerebral vai interpretar. Mas a cor é verde mesmo? E o daltônico? Ele vai enxergar de repente essa cor, isso aqui de outra cor. Porque a luz, quando refletir no objeto, e o que vai mandar para ele de informação, o que o córtex vai interpretar vai ser diferente. Agora, quem está com a razão? Essa é a pergunta. Eu ou o daltônico? Eu, só porque a maioria é como eu, ou o daltônico que está certo? Essa cor é verde realmente? Então, o mundo é uma ilusão. Eu costumo dizer que esse mundo não é a realidade. Eu costumo dizer que a realidade é o mundo espiritual. Agora, se esse mundo espiritual eu não posso ver agora, nesse momento, eu não posso enxergá-lo com olhos físicos, porque eu nunca vou poder enxergar ele com olhos físicos. Eu só posso enxergar esse mundo com olhos espirituais, porque com olhos físicos é o que vai acontecer. Eu só enxergo através da luz que reflete. Se não for a luz que reflete, eu não consigo enxergar. Você está entendendo o que eu estou falando? É muito complicado isso. Isso é um assunto muito interessante e muito complexo, porque eu não sei nem o tamanho, porque também o tamanho o tamanho desse objeto que eu enxergo, dessa caneta, é porque também envia uma mensagem que vai ser interpretada pelo meu córtex. Mas tem pessoas que têm uma doença, que eu esqueci o nome agora, dessa doença, que eu estava até lendo sobre ela, que ele enxerga, o cérebro dela interpreta isso aqui de outro tamanho. Quem está certo, eu ou ela? Eu porque sou a maioria, ou ela porque somos alguns? Então tudo que é diferente de nós é chamado de uma disfunção, é óbvio. Mas eu não sei se eu estou correto, porque às vezes, nós próprios não calculamos o tamanho das coisas às vezes. A gente bate com a cabeça, a gente bate com o braço, a gente bate com o joelho na mesa, pelo cérebro não ter interpretado aquilo daquele tamanho. Será que é daquele tamanho realmente? Entendeu? Esse o sentido que eu quero trazer, porque eles estão presos nesse mundo físico sem saber se esse mundo físico na realidade ele é real. Porque o que para nós é real, de repente não pode ser. Na minha opinião, esse mundo não é real. Nós estamos presos numa realidade virtual, não no sentido de computadores, né, dessas coisas cibernéticas, dessas coisas de ciências humanas, mas no sentido de estar preso no sentido físico. É complicado de se entender, mas eu estou tentando assim, né? Porque realmente eles estão presos nesse mundo físico. Para mim, a realidade é um mundo virtual, é um mundo espiritual, perdão. A realidade, para mim, é um mundo vindouro, é aquele para onde a gente vai, para onde a gente vai viver para a eternidade. Aquele é o mundo real. Esse não. Esse nós fomos colocados aqui, né, pelo plano de salvação lá do Criador. Isso aí é um vídeo para mais tarde, esse plano. Eu tenho estudado muito sobre isso e chegando a conclusões muito interessantes, que eu vou fazer um vídeo sobre isso, sobre esse plano de salvação, o porquê, os motivos disso tudo ter acontecido, porque muita gente tem essa dúvida. Por que aconteceu isso? Por que o Criador, né, sendo bom, abandonou a gente aqui, né? Mas eu vou explicar tudo isso tem um motivo, tudo isso tem um objetivo. Eu vou fazer um vídeo explicando sobre esse plano de salvação, o porquê que essas coisas aconteceram. Então, tudo isso para clarear, né, a mente das pessoas, para poder abrir, porque o que eu estou querendo dizer aqui é para as pessoas abrirem a mente. Porque se ficar preso só a essa realidade que nós vivemos, nós somos os mais miseráveis, como disse o Salvador. Se a gente pensar só nas coisas daqui, nós somos os mais miseráveis do mundo. Nós somos miseráveis. Porque há um mundo, que agora eu não sei se esse mundo é fora, é intergaláctico, ou se é interdimensional, né? Como hoje a física quântica já quer corroborar, já quer falar sobre isso. Nós temos os estudos aí fortes da física quântica que fala sobre essa questão tem um pensador que fala como se fosse cordas, né? Cordas de violão, as dimensões, ele fala que são 10. Até corrobora com as escrituras, que falam mesmo que são 10. E não sei se foi Paulo que disse que foi até o 7º céu e conheceu, com essas coisas assim.
diz que, né, lá no plano de salvação, diz que nós, os escolhidos, né, cujos nomes estão escritos no livro da vida, nós viveremos no 7º céu, seremos reis e sacerdotes do Altíssimo. Então, mais ou menos é essa a promessa para o mundo vindouro. Então, agora eu vou explicar o porquê de a gente estar aqui. Calma. Não hoje. No próximo, no próximo vídeo aí, eu vou explicar o porquê. Mas, então, o que eu tenho? Mas agora, para falar essa questão científica, né? Só para fechar esse assunto. Então, como eles podem estar presos a essa realidade física se eles nem sabem se o que eles veem é real? Né? Se a gente depende de uma ilusão, o nome é ilusão de ótica. É o que nós temos. É o que nós temos em relação a tamanho, cor e dos objetos. A espessura, tudo dos objetos depende da conexão da luz com a nossa córnea, retina e o que o nosso cérebro vai interpretar. Então nós nem sabemos se onde a gente vive, realmente esse mundo é real. Como diz o filme Matrix. O filme Matrix, quem não assistiu, assista. Porque ele é muito interessante. Ele fala um pouco sobre isso, mas através de outra realidade. Uma realidade já de máquinas, né? É uma realidade virtual realmente, né? Desse mundo cibernético. Mas o que eu quero dizer não é bem... É parecido, mas não... Eu acredito que vocês entenderam aí o que eu quis dizer. Bem, outra coisa interessante eu vou fazer agora algumas analogias, né, do que ocorreu nas escrituras, porque o que eu tenho de instrumento para minha crença, é isso que as pessoas precisam aprender. Como eu disse no último vídeo, que eu dei um recado para os ateus, as pessoas precisam entender a definição das coisas. Porque se elas não aprenderem a definir, vai ficar muito difícil entender. Porque tudo possui uma definição. Se tudo for jogado no ar, entendeu? De uma forma, jogou, sem definição, fica muito difícil você compreender as coisas. É como eu digo, eu sou criacionista, certo? Respeito quem é evolucionista, respeito quem é ateu, respeito quem é... Eu sou criacionista, porém não sou religioso. Todo quem conhece os meus vídeos, já conhece o canal Água Viva, sabe disso. Mas não julgo ninguém, não tenho nada contra ninguém, né? Então o que acontece? Eu sou criacionista, creio no Criador do céu e da terra. E o que eu tenho como instrumento histórico disso? Quais são as ferramentas que eu tenho para corroborar a minha crença? Hoje eu tenho a Bíblia. Agora, eu vejo muito líder religioso por aí falando, a Bíblia é o manual do homem. Eu vejo muita gente falando, não só líder religioso, como os religiosos falam. A Bíblia é o manual do homem. A Bíblia é o manual de regra e fé. Veja bem, não me interpretem mal, mas se a gente não aprender a definir as coisas, vai ficar muito difícil a gente chegar lá. E a gente vai ser enganado facilmente pelas pessoas. A Bíblia... Se a Bíblia é um manual de regra e fé, para mim, é o que eu digo. Aí a gente para analisar. Na lei de Moisés, eu sempre repito isso, porque para as pessoas compreenderem tem que exemplificar. Na lei de Moisés diz, que está na Bíblia, que a mulher adúltera nós devemos apedrejá-la. Então, se eu passar na rua, ver que uma mulher estava adulterando, eu posso reunir as pessoas e apedrejá-la no meio da rua. Então, a Bíblia não é manual de regra e fé. Para mim, para todo mundo, para nós, como eu vou dizer, esse fato de apedrejar a mulher está na Bíblia, mas é da lei de Moisés para eles, não é para nós. Para aquela época, e para eles e para aquela época, não é para nós nem para hoje. Então tem coisas que estão na Bíblia que eu não posso usar como regra, e são várias outras. Isso é uma, mas eu posso citar milhões. Entendeu? Então, Davi pode ser meu manual de regra. Se Davi fez um monte de besteira, mandou matar o filho, Absalão, mandou matar um monte de gente, ele pode ser um manual de regra para mim, Davi? É isso que eu estou falando. E depois eu vou... Outro vídeo que eu vou fazer, que eu vejo muitos religiosos falarem que Davi se arrependeu. Então eu vou fazer um vídeo exclusivamente fazendo essa pergunta. Será
que Davi se arrependeu, né? E eu vou provar que não. Mas tudo bem. Esse não é o assunto de hoje. Então, gente, a Bíblia, ela não é um manual de regra. Eu vou dizer o que é o manual de regra para nós. De regra e fé. O manual, acho que as pessoas têm que entender. Definir. Aprender a definir as coisas. Porque se eu for seguir a Bíblia como manual de regra, eu vou ter que fazer um monte de coisas que eu seria incapaz de fazer. Por amor que eu tenho ao próximo. Então o único manual de regra e fé para nós é o Messias. É o Salvador. Aquele que morreu por nós. Ele sim. Ele a gente deve imitar e seguir como manual de regra e fé. Entendeu? Agora, a Bíblia, ela sim, é um instrumento histórico, né? Porque você tem lá nos livros antigos, né, no Antigo Testamento. Então ela serve sim como um instrumento histórico para corroborar a minha fé no criacionismo. Ela é um dos instrumentos, ela não é o instrumento. Entendeu? Ela é um dos instrumentos, porque nela, na Bíblia, contém as Escrituras. Mas tem livros fora, que alguns homens do passado eles retiraram, que disseram que não servia, que chamaram de apócrifos, livros não canônicos, estavam fora do canon bíblico, mas são livros históricos, antigos, que também servem para nos ajudar em muitas coisas. Você vê que na Bíblia Católica tem alguns livros, como Macabeus, que não tem na Bíblia da Igreja Protestante. Mas então Macabeus não serve? Serve como instrumento histórico, não como manual de regra. Então é isso que as pessoas têm que aprender a definir. O manual de regra é o Salvador. É aquele que morreu por nós, é o Messias. Ele sim é um manual de regra, fé e conduta. Agora, a Bíblia não. Entendeu? A Bíblia como um todo, não. Então é isso que as pessoas têm que aprender a separar. E a definir. Agora, ela me serve como instrumento histórico para corroborar a minha fé, porque ela fala, cita a criação, cita várias coisas que aconteceram com a humanidade durante um tempo, tempos e tempos. É óbvio que ela serve. É óbvio. Para estudo. Né? Para aprendizado, para cada vez mais a gente estar atento às coisas e não ser enganado. Assim como servem os livros apócrifos. Não é porque um homem disse que não serve que para mim não vai servir. São instrumentos históricos. Assim como documentos antigos, né, da Grécia e de outros povos também vai servir para a gente entender melhor de onde nós viemos e para onde nós vamos. Tudo isso é importante. Então, mas o que temos que entender e aprender é definir as coisas. Então, como que eu vou usar a Escritura para defender a minha fé? Eu vou usar algumas coisas aqui. Por exemplo, a Terra, né, durante muito tempo as pessoas acreditavam que a Terra era plana. Tanto que naquela época das grandes navegações, né, que começou esse processo de explorar o planeta, né, os navegadores eles tinham medo de cair, porque eles achavam que a Terra era plana, então eles tinham medo de chegar numa certa parte do oceano e cair. Isso era um do que eles viam, né, como funcionavam as cachoeiras e tal. Então eles achavam que quando chegasse o fim, a quina, né, do planeta, por achar que ele era plano, todo o barco ia cair, eles iam sumir aí no espaço sideral. Então, através de Nicolau Copérnico, né, que elaborou lá as teorias sobre o heliocentrismo, que o Sol era o centro do sistema, né? E ele começou a pensar a descrever a Terra redonda. Ele foi morto, inclusive, né, pela Inquisição Católica. E depois veio Galileu Galilei, também corroborando a mesma questão sobre a Terra ser redonda. Mas aí, isso há pouco tempo, por exemplo, Nicolau Copérnico nasceu em 1473. Galileu Galilei em 1500 e pouco. Então até essa época, inclusive um pouco depois disso, acreditava-se que a Terra era plana. Mas quando você vai em Isaías, um livro escrito, perdão, eu estou tentando pegar Isaías aqui para me poder ver, para me poder ler para vocês. Peguei Isaías.
Quando você vai em Isaías, um livro, segundo dados históricos, Isaías viveu a 700 a.C. Eu não estou dizendo que o Isaías que temos hoje foi escrito da própria alcunha de Isaías, ou é óbvio que deve ter sido documentos depois, revistos por escribas, beleza, mas é um instrumento histórico, porque bem antes, com certeza que é bem antes de Copérnico e Galileu Galilei, é certo, tanto que nas cavernas lá os manuscritos de Qumran, né, aí no Mar Morto, tinha inclusive o Evangelho de Isaías, muito parecido com o que nós temos hoje, e datados aí de muito tempo atrás, no início aí da era cristã, né, da pós-Cristo, bem antes, uma coisa muito antes de Nicolau Copérnico, que foi 500 anos depois. Porque quando a gente fala de história, fica muito de limites históricos assim, não tem como a gente imaginar. Mas você imagina eu escrever algo hoje, né, em 2014, 2015, que nós estamos aí. Se eu escrever algo hoje em 2015 e em 2515, entendeu? A diferença, olha quanta gente já morreu, quanta gente já se foi. Então é mais ou menos isso. Se eu escrever algo assim, que a Terra não é mais redonda, a Terra é quadrada, e em 2515 descobrirem isso, então, né, vale o que o pessoal vai falar, caraca, quem é esse cara que falou isso? Então foi o que aconteceu com Isaías. Por mais que os ateus vão falar, mas isso pode ter sido alterado, não. Não estou dizendo que foi da alcunha de Isaías. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que foi bem antes de Nicolau Copérnico e muito, mas muito antes, séculos antes, com certeza, como documento histórico, de Nicolau Copérnico e Galileu Galilei falar que a Terra era redonda. Estava escrito no livro de Isaías o seguinte, a gente vai lá, Isaías 40, estou pegando aqui, eu estou com a Bíblia Católica aqui no tablet, porque agora eu estou usando o celular para gravar. Eu tenho a Bíblia Ferreira de Almeida no celular e a Bíblia Católica no tablet, que é para fazer umas comparações de tradução e né, eu gosto de fazer essas comparações para ver. Então eu estou com ela no tablet aqui, Isaías 40, acabei de abrir, capítulo 22, versículo 22. Aí está escrito assim, aquele que domina acima do disco terrestre, cujos habitantes vê como... Bem, não vou ler para frente não, mas na tradução da Bíblia Católica está escrito no disco. Disco é redondo, né? Na tradução da Ferreira de Almeida, que eu tenho atualizada, está no círculo. Aquele que domina acima do círculo terrestre, assim está na Ferreira de Almeida. Mas sempre, todas as traduções, uns estão circunferência, em outras traduções estão globo, mas todas elas corroborando que se falava de algo redondo. Todas as traduções. Então, Isaías, que viveu 700 a.C., comparado a Galileu Galilei, quase 1000 anos, quase um milênio antes, corroborava já, né, já dizia que a Terra era redonda. E a ciência veio a comprovar aqui, né, que para o Criador, para as coisas do Criador, isso não era novidade. Novidade agora para nós, através de Nicolau Copérnico e Galileu Galilei. Mas na escritura, né, nos manuscritos antigos, já falava sobre a Terra ser redonda, pegando Isaías. Outro texto que dá para corroborar sobre a Terra redonda, mas há controvérsias, esse é o mais definitivo, porque fala círculo da Terra, globo da Terra, disco da Terra, independente da tradução, circunferência. Esse corrobora bem o formato circular do planeta, né? Bem antes de se saber disso. Agora, tem outro, que é no livro de Jó, que quando é Jó, capítulo 1, versículo 7. Não vou nem abrir aqui, porque eu já dei aqui o capítulo de versículo, que diz, né, que o Criador pergunta a Satanás, né, de onde vem Satanás? Ele fala, venho de rodear a terra e passear por ela. Então rodear já dá um sentido também de roda, de algo
Mas muita gente vai dizer, ah, rodear, pode ser rodear assim, né? Então, nesse sentido, realmente, mas dá a entender. Mas no Isaías está definitivo, dizendo sobre a circunferência terrestre. Bem, outra coisa interessante que a ciência veio corroborar, não com lei científica, mas apenas como teoria, né? É que em 2 Pedro, eu vou falar essa agora, me perdoe porque eu pensei em falar uma primeiro. Espaço e tempo. Aqui está falando de tempo. Isso. Diz assim, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Ele fala assim, Pedro diz, 1000 anos para o Criador são como um dia, e um dia é como 1000 anos. Então, muita gente fixa que 1000 anos para o Criador é um dia. Não é isso que Pedro quis dizer. Pedro não quer, aí faz conta, negócio de Apocalipse, de fim dos tempos, sobre isso. Dizendo, porque 1000 anos para o Criador é um dia. Mas não é o que Pedro quis dizer, ele foi claro. Ele quis dizer que para o Criador o tempo não quer dizer nada. O tempo para o Criador não é como o nosso, nesse mundo físico. O tempo para ele, no mundo espiritual, é diferente. O tempo no mundo espiritual tanto faz 1000 anos ou um dia, não faz diferença. Porque as pessoas vivem na eternidade. Então, eu acredito que seja algo muito assim, fora da nossa realidade, o tempo lá no mundo espiritual. Assim, que a gente possa ir, voltar e atravessar tempos, sabe como é que é? Uma coisa muito além do que os nossos olhos físicos é capaz de imaginar. Quem veio corroborar isso foi Albert Einstein. Albert Einstein foi um gênio, e ele veio corroborar essas palavras de Pedro, porque ele disse, segundo a teoria da relatividade, que o tempo não é uma constante. Porque você pode passar o tempo passa de uma forma aqui, em outro lugar da galáxia de forma diferente. O tempo, você viajando na velocidade da luz, você envelhece mais rápido ou mais lento, não me lembro muito bem. Mas ele diz que o tempo não é uma constante. E é o que Pedro diz sobre o Criador, que 1000 anos é um dia é 1000 anos. Tanto faz, porque o tempo não passa no mundo espiritual como passa para nós, através de um calendário, que hoje é o gregoriano, que a gente utiliza o Sol e as voltas que a Terra dá em torno de si, algo, entendeu? Então, o tempo no mundo espiritual é muito diferente desse tempo aqui de nós. Assim como o Einstein disse, inclusive, né, em relação às coisas, né, intergalácticas. Não digo nem interdimensionais, até intergalácticas, esse tempo ele é diferente. Então, isso vem a corroborar isso também. Essa teoria da relatividade de Einstein, sobre o tempo não ser uma constante. Depois eu vou voltar num aspecto desse tempo aqui, dessa parte do tempo, muito interessante também. Mas agora eu vou citar o espaço. Isaías diz, eu vou abrir aqui porque esse eu tenho que ler, no capítulo 34, está aqui já na frente. Estou com medo de derrubar tudo aqui que eu estou mexendo no tablet. Vamos lá, eu quero que todos peguem Isaías 34, versículo 4. Aí diz assim, agora vamos falar um pouco em relação ao espaço. E diz assim no capítulo 4, Isaías era um profeta que via, né? Isaías era maravilhoso, eu gosto muito de Isaías. Que ocorrerá de todas as colinas, os céus se enrolarão como um livro, na tradução da Bíblia Católica. Na tradução de Ferreira de Almeida, na Bíblia de Ferreira de Almeida atualizada, está escrito e os céus se enrolarão como um pergaminho. Eu acho até mais, porque enrolar como um livro, agora se enrolar como um pergaminho, realmente o pergaminho é o que se enrola. Ele diz que o céu, o universo se enrolará como um pergaminho. E como a gente pode entender isso? Como enrolar como um pergaminho? Aí vem Albert Einstein de novo, na sua teoria da relatividade, falar justamente sobre isso. Sobre essa questão da gente poder dar uma dobra no espaço, não é? Que a gente vê muito nos filmes de
de futurístico, né, de ficção científica, como Star Trek, né, que eles falam espaçonave entrando em dobra, né, que como para a gente chegar de um ponto a outro do universo. Também os chamados de buracos de minhoca, atravessando buraco negro, buraco branco, uma confusão terrível, coisa que o pensamento humano ainda tenta entender, mas é muito complicado. Isaías já falava de forma simples que o espaço pode se enrolar como um pergaminho, né? E Einstein veio corroborar isso, veio confirmar. Então a escritura, Isaías é 700 a.C., falando sobre isso, e Einstein agora ciência, a dobra, vamos dar aí o filme, faz filme, para a gente chegar em outro ponto da galáxia, chegar em outro ponto do universo, usando a dobra, usando essa parte do buraco de minhoca, sobre enrolar o espaço. Einstein vem dizer que o espaço também não é constante. O espaço a gente pode fazer uma dobra nele para poder chegar em outro ponto, segundo a teoria da relatividade de Einstein. Isaías já falava sobre isso, que os céus se enrolarão como um pergaminho. Eu acredito que seja o conhecimento que a gente terá, né, desse mundo espiritual, que a gente vai poder chegar de um ponto a outro e aonde quisermos ir, né? Coisa que nós hoje no nosso corpo físico, com o olhar físico que nós temos só das coisas que a gente vê, a gente não tem capacidade de entender. Isso é muito difícil. Mas aí eu achava uma contradição terrível na escritura, as duas na Nova Aliança, né? Na Nova Aliança, digo, né, o que eu considero Nova Aliança só após a morte do Salvador, porque o testamento do testador só é verdadeiramente o testamento quando morre o testador, não enquanto ele é vivo, né? Quando você faz um testamento, você pode até fazer, mas enquanto você está vivo ele não vale, ele só passa a valer quando você morre, né? Então é isso, o testamento é isso. Então a Nova Aliança, o Novo Testamento, só começa com a morte do Salvador. Então lá na Bíblia eles separaram o novo a partir do nascimento, mas o certo seria a partir da morte. Que é aí que recomeça ele estabelece uma nova aliança, né? Para os que creem, né? Uma aliança espiritual e não física mais, como era a aliança da lei de Moisés. Então, eu achava uma contradição muito grande, porque diz assim, em Hebreus 9, capítulo 7. Capítulo 27. Acho que eu vou ter que abrir, gente. Me perdoe que eu vou perder só um tempinho abrindo Hebreus aqui. Hebreus. Achei. Abri. Hebreus, vamos lá. É bom que dá tempo de todos pegarem, os que estão acompanhando aqui com as escrituras. Hebreus capítulo 9, verso 27. Vamos lá. Aí vem aqui. Aqui na Bíblia Católica está assim: como está determinado que os homens morram só uma vez, e em seguida vindo o juízo. Bem, está escrito assim na segunda Pedro, né? Capítulo 9, versículo 27. Isso aqui na tradução católica, né, de Ferreira de Almeida, se não me engano, está: ao homem está condenado morrer somente uma vez, e depois disso vindo o juízo. Se não me engano, assim está na Ferreira de Almeida. Tudo bem, ao homem está condenado a morrer somente uma vez, depois disso vindo o juízo. E aí, quando a gente vê as escrituras, né, aí vem Apocalipse. Aí vai lá o que vai acontecer, os sinais, o fim dos tempos, né? O fim desse ciclo. E aí começa. Aí os que morreram serão ressuscitados. Aí vai ter o grande tribunal, chamado de juízo final. Todos entrarão em juízo. E tal. Aí beleza. Então a gente vai morrer. Segundo, se a gente acompanhar com os nossos olhos físicos as escrituras de forma cronológica, a gente vai entender o seguinte: então a gente morre e fica dormindo, aguardando o juízo, correto?
fica lá. Assim que chegar lá o juízo, o dia do juízo, depois que acontecer todas aquelas coisas relatadas no livro de Apocalipse, a gente será ressuscitado, né? Então, como isso é possível, aí também com os nossos olhos humanos não somos capazes de entender. Agora, algo interessante é a individualidade, né, do nosso código de DNA. Ninguém é igual a ninguém. O que a gente pode passar para um filho, algumas características genéticas, né? Mas daí a ser igual, ninguém é igual, nem o gêmeo, cada um, até o gêmeo, cada um tem o seu DNA exclusivo, é único. Então, tanto que o Criador disse para Jeremias: antes que tu te formasse no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Então, segundo o Criador, mas isso aí também é um assunto que eu estou buscando sobre isso, sobre essa pré-existência, que eu estou buscando muito, e espero que o Criador me dê sabedoria para falar sobre isso. Mas não é o assunto de hoje. Então, como isso acontecerá, eu não sei. Eu sei que, segundo as Escrituras, os mortos ressuscitarão. Hoje ressuscitarão primeiro os que morreram crendo no Messias. Segundo o Apocalipse, vão ressuscitar primeiro. Depois ressuscitarão os outros que não morreram servindo o Messias. Não tem nada a ver com religião isso, tá, gente? Deixando bem claro. Servia no espírito e imitá-lo. Não 100%, porque nós somos humanos, né? Não podemos nem mais tentar imitá-lo ao máximo. Então os que morreram no Messias morreram assim. E depois os outros que não morreram nele, né? Serão ressuscitados e julgados também, cada um segundo as suas obras. Assim está em Apocalipse. Então eu morro hoje, vamos botar que eu morri hoje. Fico deitado lá dormindo, esperando o juízo. Aí sei lá quanto tempo vai levar. Se vai ser daqui a 100 anos, 200, 300, não tem como determinar uma data. Eu creio que está próximo, mas eu não tenho como determinar essa data. Então, aí fala isso na Escritura, beleza. Mas tem uma passagem que entra em contradição total com isso. Porque ela diz assim: quando o Salvador, o Messias, ele estava lá, né, sendo crucificado no dia do sacrifício, e aí um ladrão chega para ele e fala: ah, você não é o Messias, não é o Filho de Deus, tira a gente daqui, tal, você não... Aí o outro ladrão chega para ele e diz: mestre, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Aí a resposta do Salvador é o que para mim, na minha cabeça, entrava eu com meus olhos físicos, né, burro, chucro, e entrava em contraste com a passagem de Hebreus. Aí diz assim, ele diz pro ladrão assim, o ladrão fala, né, quando eu poderia entrar, lembra de mim quando estiver no teu reino. E ele diz, a resposta dele pro ladrão é: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Olha só, isso me matava. Eu falava: meu Deus, que contradição é essa? Nos outros vídeos eu mostro várias contradições na Escritura, na Bíblia, e depois, mas eu explico, né, o porquê. Porque se tiver olhar físico, não tiver olhar espiritual, fica muito difícil entender. Então isso me matava. Eu falava: gente, como é que em Hebreus diz que o homem está condenado a viver somente uma vez e depois vindo o juízo? E lá em Apocalipse dizendo que os mortos ressuscitarão no dia do juízo e pá. Então eu morri. Como que ele chegou pro ladrão, falou que hoje mesmo o ladrão estaria com ele no país? Eu falei: mas que contradição é essa do Messias? O Messias dizendo contradição, aquilo me matava. Porque eu tinha um olho muito físico ainda. Agora eu compreendo o que ele quer dizer. O que é aquilo ali? Como eu disse, aí você vai lá em 2 Pedro, que diz, em relação ao tempo, que 1000 anos para o Criador é um dia. E um dia são 1000 anos, não faz diferença. Olha só como é que agora clareia. O tempo que passa para nós não é o tempo que passa para eles. Então, muito bem, o juízo pode estar acontecendo nesse momento. Eu posso morrer hoje e entrar em juízo hoje, porque o tempo lá não passa igual para nós aqui. Então eu morro como um piscar de olhos. Morri, na minha concepção agora. Eu morri e entrei em juízo. Ou vou para o paraíso ou não.
Entendeu? Porque lá o tempo não é diferente, como disse Einstein. O tempo não é uma constante no universo. Então, aquilo me clareou. Eu falei, calma aí. Então tá certo. O Salvador não tá errado. Porque ele disse, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Após o cara morrer. Mas eu falei, como? Se a gente nem... o cara morreu há 2.000 anos atrás. Ele disse que o cara estaria hoje. Mas lá diz que a gente tem que aguardar o juízo. O juízo do cara já foi ali mesmo. Claro, ele foi o juiz. E o cara já foi para o paraíso porque esse paraíso já está pronto. Então, a gente morre hoje, eu já não acredito mais que eu fico dormindo esperando o juízo. Eu já acredito agora, já que o tempo no mundo espiritual não é igual ao nosso, que eu morro hoje e entro em juízo hoje. Sou ressuscitado para entrar em juízo. A minha essência espiritual, não o meu corpo. Meu corpo vai para a cova. Então, eu vou entrar em juízo ao morrer. Morri como piscar de olho. Entrei em juízo, porque o tempo, para quem está morto, é como piscar de olhos. Não é? O que é 1000 anos para quem está morto? Nada. Quando você dorme e acorda no outro dia. Então, o que acontece? Eu morri hoje, entrei em juízo. Ele diz, hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso. Porque um dia é como 1000 anos no mundo espiritual e 1000 anos como um dia. O tempo lá não é como passa para nós. Dessa forma que passa para nós. Aí eu pude compreender e vi que o Salvador nunca está em contradição. Que ele estava correto. Eu que não tinha os olhos espirituais para enxergar daquela forma. Inclusive em relação à ciência, como Einstein disse, que o tempo não é uma constante. Inclusive Einstein disse que a única constante é a velocidade da luz. A única constante do universo, a única coisa que é constante, que não muda, é a velocidade da luz. Coincidentemente, sendo o primeiro ato da criação, que o Criador disse, haja luz. Bem, gente, isso é... E a luz é a única constante, segundo Einstein. E sendo o primeiro objeto da criação, a luz, que é o que nos dá a visão. Né? Dá visão a tudo. Que a gente possa, é o que faz com que a gente enxergue as coisas aqui no mundo físico. Então eu acho que é muito relativo realmente. A teoria da relatividade de Einstein, ela fala essa relatividade, essa relativização das coisas físicas, né? Da matéria e tal. E é muito interessante. E o nosso olhar, a nossa limitação, né, de usar o nosso cérebro, que é ilimitado, mas a nossa capacidade de usar ele é tão pequena, dentro desse mundo que a gente é aprisionado, nesse mundo físico, nessa Matrix, como eu costumo dizer. Bem, então esse vídeo teve esse objetivo, mostrar essa relação já para o lado científico, né, do que é físico e do que é espiritual. Esse foi o objetivo. Então, corroborar alguns assuntos da escritura, né, em relação à ciência que nós temos hoje, né, e eu espero no próximo vídeo poder falar, ou eu vou falar sobre Davi, né, se Davi se arrependeu, talvez esse seja o próximo vídeo. Eu quero agradecer a todos, muito obrigado pelo apoio. Nós estamos com o canal Água Viva, agora tem um blog. Se vocês quiserem, vão lá, que vai ter assuntos muito interessantes. Já tem as matérias lá, já tem os vídeos do canal Água Viva do YouTube. E já tem algumas, se não me engano, tem 2 matérias lá interessantes. Eu vou começar, amanhã eu devo colocar mais uma. E vou colocar matérias muito interessantes, coisas que muita gente sabe, mas que muita gente ainda não sabe. Projeto Bluebeam, Raarp, né? Colocar essas matérias lá que eu acho que é um assunto que todos devem saber. E aqueles que acompanham o canal Água Viva não vão deixar de saber sobre isso. Vou colocar essas matérias lá no meu blog. O blog é o seguinte, quem quiser acessar é canalaguaviva.blogspot.com. Então, quem quiser ir lá no blog do canal Água Viva, só pesquisar na internet, botar lá no Google, canalaguaviva.blogspot.com. O e-mail do canal Água Viva, canalaguaviva@gmail.com. O canal Água Viva também agora tem uma página no Facebook. Quem quiser acompanhar lá também, né? Seguir a nossa página, também pode ir lá.
no Facebook. Eu só não sei agora como é para chegar na minha página, mas eu vou no próximo vídeo eu aviso como é que é. E gente, alguns pedidos que eu tenho, alguns agradecimentos, obrigado, muito obrigado pelas visualizações, pelos compartilhamentos, né? Pelos comentários, pelas curtidas, pelas inscrições no canal. Peço que todos que vejam o vídeo do canal Água Viva se inscrevam. Não deixem de se inscrever, porque sempre vocês vão estar acompanhando, né? Eu quero atingir um público legal de pessoas que, né, que conversem e que descauterizem a mente, que se livrem dessa matrix, desse mundo físico, sabe? Dessas coisas somente físicas. Que se livrem mesmo desse sistema montado para nos enganar e nos induzir ao erro de todas as formas. Esse é o objetivo do canal Água Viva. Peço que se inscrevam. Peço também que, se virem um anúncio aí no canal Água Viva, que assistam até o final para ajudar a continuar esse trabalho. Não deixem de ver o anúncio até o final para poder me ajudar. Agradeço a todos pelo carinho, pelas manifestações de apoio. E é isso, gente. Muito obrigado.